pessoal, Arthur Levin finalmente, com todo o treinamento que ele fez, conseguiu derrotar os anciões que estavam tanto se dedicando a essa luta, e ele conseguiu usar exatamente as estratégias que ele aprendeu em cada um dos capítulos anteriores. Então nesse vídeo eu trago um react, um review do que aconteceu no capítulo 223 de The Beginning After the End. Para começo de conversa, você viu que o Arthur, antes da última das partidas de combate entre eles, os anciões, ele teve que dar uma treinada, uma alongada logo de manhã. Isso acontece de fato na novel também, que ele tá treinando vários golpes de combate que ele aprendeu com o Cordry do clã Tiestes, que foi aquele período em que o Arthur ficou no mundo dos Azuras, precisamente em Efeltus, treinando vários combates corpo a corpo, várias táticas de batalha na qual ele ficou em um ambiente controlado, na qual ele perdeu várias vezes contra o Cordry. Na verdade, a velocidade que ele tinha ele não conseguia alcançar ainda do estilo do Burst Step. Na verdade, vocês sabem que o Burst Step é uma técnica que ele foi proibido de usar porque ele arrebenta os ossos e a musculatura do corpo dele, precisamente das pernas, e se ele voltasse a usar mais de uma vez, como ele usou contra os retentores, ele provavelmente ficaria aleijado. Claro que lá na frente ele vai arranjar uma forma de contornar isso, utilizar uma técnica até melhor, exatamente similar ao Burst Step, mas vai ser muito mais vantajosa para ele. Só que eu não vou falar isso agora porque vai dar mais spoiler do que eu já dei no último vídeo. Bom, logo de cara nós vemos que ele lutou com todas as unhas e dentes, enfrentando cada um dos anciões de uma vez, e ele não teve restrições das magias, o que foi muito benéfico, e é claro, óbvio, já que toda vez que ele lutava contra eles, tirando a primeira, ele tinha algumas restrições de mana para poder estar melhorando o controle delas, né? Usando um pouco mais da terra e do vento com relação ao fogo e a chama, que ele sempre usava em mais destaque quando ele estava numa situação de risco de perda. Fazendo até mesmo uma armadura nos seus braços de areia para poder proteger dos ataques da Esther Flamesvert, que usava aquelas chamas com a manipulação de chamas muito mais poderosas do que o próprio Arthur. Porém, no combate corpo a corpo, o Arthur teve a melhor. Não sei se vocês conseguiram entender nos quadrinhos exatamente como o Arthur conseguiu fazer isso, mas ele teve que fugir de um ataque muito forte do Camus, e com isso ele foi em direção ao Boom para fazer com que o ataque do Camus acertasse ele, e no momento final ele usasse um pouco de chamas azuis para poder fugir para cima. Nesse exato momento, num ataque de surpresa da Esther, ele veio a energia de choque para a direção dele, o que deixou o Arthur realmente surpreso, e do outro lado veio a energia de gelo da Catel. Ele defendeu a energia de gelo com fogo, ao mesmo tempo que enviava um pouquinho de choque para destruir as camadas de gelo que a Catel fez, fazendo com que ele se derretesse, moldasse essa água e utilizasse ela para defender o ataque da Esther. E como essa água tinha bastante minério, que era da lagoa do lugar que eles estavam enfrentando, foi um ótimo condutor de eletricidade para poder jogar esse ataque contra o Boom depois. É muito legal a gente ver que ele teve esse resultado depois de tanto esforço, tanto sofrimento, e ele conseguiu resolver aqueles probleminhas, né? Com relação aos episódios anteriores, que ele estava frustrado em querer trazer toda a guerra nas suas costas, né? Ele finalmente entendeu, e logo a gente vai ter o capítulo do banquete que eu falei pra vocês, que é muito bacana, que eles vão, teoricamente, ser um capítulo chamado de Como Bebam, Sejam Felizes, que é o momento que o Virion fala isso pra eles, que é o momento antes de alguns acontecimentos importantes, tanto pro Arthur quanto pra trama, tá? Geral de Beginning After the End, e um certo ataque importante a um reino de Decaten, que vai ter um ataque surpresa com uma força muito poderosa para poder simplesmente lutar contra as forças de Alacria, que vão ter um ataque surpresa muito forte aí, e a gente vai conhecer mais alguns personagens. Provavelmente lá na frente a gente vai conhecer um pouco mais agora sobre os Alacrianos, precisamente uma guerreira que vai dar um destaque muito importante nesse avanço de ataque, precisamente a Ilha dos Elfos. Claro que a Catel também, Glider, conseguiu evoluir bastante nesse treinamento, lutando com a lança, tendo que obrigar o Arthur a usar uma força centrífuga de vento que ele aprendeu com o Camus para segurar aquela lança e lutar contra ela e jogar ela bem longe com as suas habilidades. Porém, ela também deu um ataque enquanto estava sendo jogada. Então, o Arthur segurou a mão dela e ainda viu que ficou um feixe de gelo no punho dela, que ela conseguiu fazer um pouquinho antes de ser derrotada. Então, tipo assim, ela também evoluiu bastante como personagem, que eu acredito que vai fazer uma diferença muito grande para essa guerra, não só agora, como bem lá na frente. Mas me fala aí, pessoal, vocês estão felizes? Eu acho que muita gente deve ter achado que realmente esse capítulo passou muito rápido. Passou mais uma vez um capítulo bem rápido, mas vale lembrar que Esperança Última que Morre, no próximo capítulo 224, provavelmente eles vão ter um pouco mais de destaque no manhwa, e vai ter um pouco mais de capítulos pra gente, né? Um pouco mais de acontecimentos. Bom, na verdade, toda vez que a gente tem um pouco de divisão dos acontecimentos, seja indo pro passado do Arthur como Rei Grey, indo também umas partes de Alacria, depois indo um pouquinho nas forças tarefa de Decaten, acredito que quando acontece isso, essa divisão dos acontecimentos nesse mangá,
parece que a gente tem um aproveitamento melhor do que ficar só focando em um lugar só e a gente só vê as páginas passar extremamente rápida e você ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Apesar de que o capítulo novo saiu e nós ficamos só no banquete, vemos a avaliação deles durante a partida e com direito ao Arthur encoxando o Byron depois de estar um pouco com cachaça na cabeça e o núcleo de mana do Arthur finalmente evoluindo. Mas me fala aí, deixa nos comentários se tá gostando, o que você achou, ou você ainda tá preferindo mais acompanhar a novel mesmo e pela imaginação de quando você vê tudo que tá acontecendo. Porque, cara, realmente a cereja do bolo da história de Beginning After End nem chegou perto do que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado. Deixa panelada no like, se inscreve no canal para fortalecer aqui, para trazer mais conteúdos para vocês, beleza? E como eu digo isso para vocês, eu estou trazendo paulatinamente os vídeos, mas logo eu vou começar a trazer mais lives para conversar com vocês direto, sem a gente conversar, debater várias coisas que eu acho mais legal, beleza? Forte abraço, tamo junto, até depois do fim.